Boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos vieram aqui nessa noite ouvir Deus falar? Quanto precisa de uma palavra do Senhor nessa noite? Diga eu. Diga eu vim receber algo da parte de Deus para a minha vida. Glória a Deus pela vida de você. Eu tenho certeza que Deus tem algo para o nosso coração. Queria convidar vocês a se colocarem em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela vida de cada visitante que aqui está, que veio, que pela primeira vez. Louvado seja Deus, que Deus tenha algo para o seu coração, que você venha receber aquilo que você veio buscar da parte de Deus. O que Deus tem colocado no meu coração essa noite tem a ver com a posição que nós estamos, como nós estamos nos comportando no mundo espiritual. Às vezes a gente acha que nós somos só mais um. Talvez você se sinta pequeno, talvez você se sinta despreparado, talvez você tenha se sentido afrontado, amedrontado, totalmente vulnerável. Mas eu quero dizer uma coisa para você: isso é mentira do diabo. Isso é mentira, uma das artimanhas que Satanás tem, é de colocar você abaixo da sua posição no mundo espiritual. Então, certamente todos nós que aqui estamos passando algum tipo de luta em alguma área da nossa vida. E aí, sobre isso que eu quero falar com você, como você tem reagido a essa luta, como você tem se posicionado nessa luta, e que forma essa luta hoje vem contra nós, de que forma essa luta existe hoje, de que forma isso acontece no mundo espiritual. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 10, eu quero ler alguns versículos. 2 Coríntios 10, versículo 3 e o 4. Diz assim a palavra de Deus: pois embora andando na carne, ou seja, como pessoas, carne, físico, eu e você andamos normalmente como seres humanos normais, nós não militamos segundo a carne. Ou seja, as nossas armas, a nossa milícia, a nossa luta, não é uma luta física. Nós andamos na carne, andamos como seres humanos, pele e osso. Mas nós não militamos com essa carne. E aí ele vai dizer, no versículo 4, as nossas armas, ou as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas. Apesar de não ser carnais, elas são poderosas, diga poderosas. Em Deus, para a destruição das fortalezas. Vamos um pouquinho mais adiante agora aí, abre em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 ao 13, eu quero ler alguns versículos aqui com você. Efésios 6, 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, diga firmes, contra as astutas ciladas do diabo. Olha só, não é contra só as ciladas, as astutas ciladas do diabo, algo planejado, irmão, algo arquitetado pelo inferno. Pois não temos que lutar contra a carne ou sangue, e sim, contra principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, ou seja, a capetada toda, está aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficai firmes. Diga firme de novo. Eu vou continuar aqui até o 17. Estais, pois, firmes, olha só quantos firmes, hein, gente? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, está aqui as armas que nós temos, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo, diga sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, diga todos, não é qualquer um, não é alguns, é todos os dardos inflamados do maligno.
tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Diga espada. Do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. O que é a espada? Palavra de Deus. Qual é a espada que eu e você temos na mão? Palavra de Deus. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Soberano Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa. Nós já temos, Senhor, louvado hinos ao teu nome. O Senhor já tem falado conosco através desses louvores. Já tem, Senhor, renovado promessas a nós através dos louvores que nós entoamos a ti nesta noite, Pai. Agora pedimos, continua a falar conosco através da tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, Senhor. Abre o nosso entendimento, para que possamos entender, Senhor Deus, o que o Senhor tem para nós nesta noite, e possamos sair daqui fortalecidos, Pai. Tem pessoas que entraram aqui vulneráveis, mas em nome de Jesus, que saiamos fortalecidos para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Podeis tomar assento. Pode dizer um amém, gente? Glória a Deus. Você pode fazer a diferença, meu irmão. Você pode fazer a diferença. Como assim? Você não precisa ser como os demais são. Você não precisa agir como multidões agem. Você na sua casa, você na sua família, você pessoalmente, aonde você passar, você pode fazer a diferença no mundo espiritual. Aliás, esse é um chamado que Deus tem para a sua vida, que cada um de nós façamos a diferença. Nós estamos na contramão deste mundo. Essa palavra falada aqui dessa noite, isso que nós lemos aqui, parece loucura para este mundo. Se você perguntar para alguém neste mundo, que está sendo afrontado, que está passando por uma luta, que está passando por uma guerra, certamente ele vai dizer para você assim: o que você acha que eu devo fazer? Eu estou sendo afrontado. Ele fala assim: olha, você tem que se preparar, você precisa entrar numa academia de lutas marciais, para que você esteja preparado para enfrentar alguém. Se você estivesse nos Estados Unidos, com certeza eles iam dizer para você: você precisa comprar uma arma, você precisa entrar numa aula de tiro, numa escola de tiro, para você saber atirar. Você precisa estar preparado fisicamente, municiadamente, para você enfrentar todos os inimigos que vêm contra você. Aqui no Brasil nós não temos porte de arma, mas nos Estados Unidos é comum. Então o que acontece? Essa vai ser sempre a orientação do mundo, mas nós acabamos de ver aqui que isso é uma ilusão, porque na verdade o que gera tudo isso, o que está por trás de tudo isso, é o mundo espiritual, e nós precisamos aprender a nos posicionar no mundo espiritual. Como vencer, como guerrear, como lutar, como derrubar as fortalezas, os exércitos malignos que vêm contra nós. E nós, às vezes, andamos pela nossa vista, nós só estamos vendo as pedradas, os dardos inflamados que vêm contra nós, e nós, às vezes, nos sentimos fragilizados, vulneráveis. E a gente não sabe como reagir a isso, mas eu quero dizer para você que eu e você fomos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para nos posicionar no mundo espiritual, para que nós possamos entender que o inferno tem que bater em retirada, meu irmão, para um crente posicionado na armadura que Deus deu para ele. Nós não somos para recuar, nós não somos chamados para fugir, nós não somos chamados para ficarmos com medo ou amedrontados diante das afrontas do diabo. Olha só, eu quero falar um pouco sobre a vida de um homem, eu quero trazer esse contexto para a vida da nação de Israel, pela ocasião do seu primeiro rei, e eu vou falar um pouco sobre isso, que vai estar lá em 1 Reis, no capítulo 13 e 14, 1 Samuel, capítulo 13 e 14. Olha só, Saul foi um homem que foi o primeiro rei de Israel. O povo queria um rei, Deus tirou aquele povo do Egito, mas aquele povo queria um rei, como as outras nações tinham um rei. Deus queria governar aquele povo. Deus tirou aquele povo do Egito para ser o rei daquele povo, para que Deus falasse diretamente com aquele povo fosse governado por Deus. Mas o povo olhava assim: a gente quer um rei, aqui a gente quer um rei como as outras nações têm, um rei que vai diante de nós, nas nossas guerras. O povo estava focado naquilo que estava diante dos olhos dele. O povo estava focado e almejando uma situação carnal. E rejeitaram a Deus, nesse sentido. Muito bem, levanta-se um rei chamado Saul,
Deus levanta esse homem, capacita esse homem. Esse homem era um homem alto, forte, e o povo adorou a imagem física, o estereótipo de Saul. E a Bíblia nos diz que este homem foi muito bem no começo do seu reinado. Este homem recebeu um azeite, e recebeu uma unção, e recebeu o Espírito Santo antes de receber a coroa. Porque eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, a coroa passa, mas a unção do Espírito Santo pode permanecer na sua vida. Não almeje coroas, almeje a unção de Deus na sua vida. E o fato é que Saul mobiliza 3.000 soldados que sabiam lutar. Mas escute, eles não tinham espada. Vou repetir isso para você. Tinham um exército, mas esse exército não tinha espada. O inimigo, na ocasião, um povo chamado Filisteu, se levanta com 30.000 homens contra o exército de Israel, que tinha 3.000 homens. E para piorar, o exército do inimigo estava armado até os dentes, mas o exército de Israel, com Saul como rei na frente, tinha apenas 3.000 homens. Mas só que, no começo, quando Saul começou bem, que ele estava debaixo do poder de Deus, debaixo da unção de Deus, da obediência de Deus, eles estavam vencendo todos os exércitos que se enfrentavam contra eles. Mas Saul desobedeceu a Deus. Saul fez algo que não era para fazer, aquilo aborreceu a Deus. Saul ofereceu sacrifício ao Senhor, porém não era para o rei fazer aquilo. Não era a autoridade do rei fazer aquilo. O rei não tinha uma autoridade espiritual para oferecer sacrifício ao Senhor. E Deus ali rejeitou o reinado dele. Quando Samuel chega e vê o que Saul fez, ele diz: olha, o Senhor teria perpetuado o seu reinado de sempre diante dele. Mas hoje, você perdeu o seu reinado porque você foi desobediente ao Senhor. Muito bem. Mas só que Deus não o matou, ele continuava na posição de rei, e ele ainda reinou por 38 anos depois que isso aconteceu, que ele desobedeceu, que Deus o rejeitou. Mas a Bíblia diz que aí ele junta 3.000 soldados, e as guerras continuam. Só que eles não tinham espada mais. Escuta o que eu vou falar para você. O diabo não precisa tirar você da igreja. O diabo não precisa tirar os crentes da igreja. Entenda que Satanás, nós acabamos de falar das astutas ciladas dele. Entenda que o inimigo da minha alma, o inimigo da sua alma, esse inimigo pela qual nós lutamos diariamente contra ele, essa potestade no mundo espiritual, essa capetada toda que eu falei, que nós lemos lá em Efésios 6, ele é um estrategista milenar, meu irmão. O inimigo da nossa alma, ele é um homem, ele é um ser extremamente articuloso, astuto, e ele olha, observa você e fala assim: como eu vou derrubar este homem? Como eu vou derrubar esta mulher? E às vezes a gente acha que é estando fora da igreja, que nós estamos vulneráveis. Não. Ele não precisa nos arrancar aqui, ele só precisa tirar de nós as armas que Deus nos deu. As igrejas estão cheias, mas muitos estão desarmados. Entenda isso, ele sabe que um exército sem arma não oferece resistência. Um exército sem arma não é ameaça para o maligno. Se Satanás está te afrontando, meu irmão, é porque te viu desarmado. Entenda isso, é porque ele te viu desarmado, é por isso. Se você tem percebido que você tem sido afrontado, é porque ele percebeu que você está desarmado. E é muito fácil a gente se desarmar. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender que aquilo que é nos dado espiritualmente tem vale de algo, tem valentia naquilo, aquilo é eficaz, aquilo tem um uso muito importante e tem o seu poder de ação. E o problema é que às vezes nós não olhamos por esse ângulo e começamos a andar desarmados. A oração é uma grande arma. Nós acabamos de ver aqui, sendo ministrado pelo ministro do louvor aqui, o Andrei, a arma que é a adoração. E às vezes você passa a semana inteira sem adorar, sem louvar, sem cultuar, e você vai ficando, mas você vai perdendo as armas. Entenda isso, a palavra de Deus é a sua espada, e você não lê, se você não usa a palavra de Deus ao seu favor, você vai encostando as armas que o Senhor tem te dado, e às vezes quando você é afrontado,
você sai com medo, você se afasta. Quantas pessoas nos pedem oração, meu irmão, com medo de alguém no trabalho? Quantas pessoas têm chegado, pastor, ora por mim, porque, pastor, trocou o chefe lá na minha empresa, e eu descobri que o chefe, ele é macumbeiro, pastor. Meu irmão, era ele que era para ter medo de você, querido, não é você ter medo dele. Pastor, minha vizinha lá, eu vi lá, ela fazendo uns negócios lá, está frequentando o centro espírita agora. Meu irmão, era ela porque era para correr de você, ela era para ter medo de você, não é você, meu irmão. Mas o problema é que as nossas armas, nós andamos desarmados, nossas armas estão guardadas, estão enferrujadas, e nós não colocamos ela em prática. Eu vou contar uma história para vocês, que se encontra em Atos, no capítulo 19, versículo 13 a 16. A Bíblia nos fala que Paulo andava expulsando, os discípulos expulsavam os demônios, Paulo expulsava demônios, e havia ali um homem, chefe da sinagoga, um pastor de lá da época, chamado Seva, e ele tinha 7 filhos. Quantos filhos ele tinha? 7 filhos. E esses filhos começaram a querer expulsar demônios. Vamos entrar nessa, vamos expulsar os demônios também que estão aí desse povo aí. O meu pai é o pastor. E foram. E a Bíblia nos diz que eles chegaram em uma casa que estava um homem endemoniado. E eles chegam diante daquele homem endemoniado e diz assim: eu expulso o demônio que está em você, em nome do Jesus, a qual Paulo prega. O diabo olhou para ele e falou assim: eu conheço Paulo e sei bem quem é Jesus, mas vem cá, vocês, quem são? Sabe o que aconteceu? Aquele homem pulou em cima daqueles meninos, daqueles jovens, daqueles homens, e deu um pau neles, bateu neles, arrancou a roupa deles, eles saíram dali machucados, feridos, por um homem endemoniado, porque não estava com as armas na mão. Meu irmão, a gente não expulsa demônio em nome do Jesus em qual o pastor Anselmo prega, não, você tem autoridade, você tem a espada, você tem a autoridade que é a palavra, você tem que chegar diante do demônio e falar assim: você vai sair pelo poder que há no nome de Jesus. Não importa, meu irmão, o que estão fazendo contra você, não importa quem é o seu vizinho, não importa a crença do teu chefe, não importa, se você está de posse das armas espirituais, você não vai ter medo, você não vai ser confrontado, muito pelo contrário, o diabo vai bater em retirada, porque a hora que ele olhar para você, meu irmão, ele vai fazer que nem aquela menina quando olhou Paulo: este aí é servo do Deus vivo que anuncia o Evangelho de Cristo. É assim que vai acontecer, meu irmão. Se posicione no mundo espiritual, meu querido. Tome a armadura que Deus tem te dado, tome uma posição, tire a armadura debaixo do tapete, tire a armadura do guarda-roupa, coloque a Bíblia, meu irmão, dentro da sua vida e tome posse do poder que há nessa palavra. É com autoridade que a gente faz isso. É na certeza que aquilo que eu vou falar, Deus vai agir. E agora tinha esse exército. E esse exército tinha 3.000 homens que não tinham espada. E uma das estratégias que o diabo faz, a principal, é subjugar você. E foi isso que o inimigo fez. Começou a subjugar o povo de Israel, porque não via neles. Não via, olhava para eles e não tinha o menor, mas esse povo não tem espada. Esse povo não oferece risco nenhum. Entenda isso. Deixa eu ler aqui alguns versículos para você entender o contexto. 1 Samuel capítulo 13, versículo 19 em diante. Em toda a terra de Israel, diga toda a terra. Vamos comigo, gente, fala comigo. Em toda a terra, diga toda a terra. Não se achava nenhum ferreiro, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lanças, pelo que em todo Israel tinha que descer aos filisteus, a fim de amolar cada um a sua enxada, a sua foice e o seu machado. Versículo 22.
Assim, no dia da peleja, não se achou espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e Jonatas, filho de Saul. Só Saul e seu filho Jonas a tinham. Quantos tinham espada aqui, gente? Olha só. Todo o exército, no dia da peleja, todo o exército, nesse dia da luta, ninguém tinha espada, apenas Saul e Jonatas. 3.000 soldados sem espada, no dia da peleja. Entenda que o povo não deixou de viver, por não ter espada, porque o povo tinha foice, o povo tinha enxada, eles sobreviviam, parecia que estava tudo bem. Para que eu vou ler a Bíblia? Eu estou passando por um tempo bom, eu não estou em guerra, eu não estou percebendo nenhuma afronta, porque o diabo vai fazer isso, irmão. Ele vai deixar primeiro você ficar desarmado. Entenda que a nossa luta é uma luta espiritual, e entenda que nós temos um inimigo articuloso, astuto, que ele vai nos observar, ele não tem pressa, ele vai primeiro esperar você a se acomodar. Estou plantando, estou colhendo, estou comendo, estou vendendo, estou comprando, estou vivendo. Está tudo bem, eu estou comprando carro, estou comprando uma casa, estou trabalhando, está tudo certo. Estou sobrevivendo bem. Parecia que estava tudo bem. Agora tem uma coisa, não ter espada não é necessariamente sinônimo de morte, porque eles estavam todos vivos. Mas por não ter espada, eles perderam a capacidade de conquistar. Como você conquista? Com espada. Como que se você avança no seu território? Como você ganha terreno no mundo espiritual que o adversário tem cercado você? É com espada. Entenda que o propósito de Deus, meu irmão, não era para o povo sobreviver. Deus não tirou aquele povo do Egito e falou assim, eu vou levar vocês para uma terra pela qual vocês vão sobreviver. Não, pelo contrário, Deus falou assim, eu vou levar vocês para uma terra da qual vocês vão ter que conquistar. Deus nos chamou para conquistar, para crescer, para expandir, para avançar. Então tome posse dessa palavra e lute para conquistar uma família para você, lute para conquistar um bom emprego, lute para conquistar, quem sabe, uma empresa. Avance no seu ministério que Deus lhe confiou, meu irmão. Amplie, multiplique, conquiste. É isso. Mas não se acomode. Não se acomode, porque no dia que a peleja chegar, você vai estar sem arma. Esteja pronto, entenda que o que nós lemos em Efésios 6, várias vezes, estai firmes, fazendo isso, estai firmes, revestido a armadura, estais firmes. O que é estar firme, irmão? Está pronto, preparado, posicionado no mundo espiritual. Você vê uma ação do inimigo, você se posiciona, você vai orar, você vai repreender aquilo. Proferir uma palavra maldita sobre você, você vai está quebrado isso em nome de Jesus. Eu não aceito isso. O seu filho, a sua filha, o seu marido, o seu casamento não vai dar nada, está quebrado isso no nome de Jesus. Isso é uma luta espiritual que nós passamos todos os dias, igreja. Agora você fica quieto, você não consegue, entenda, olha só, como que Jesus venceu o diabo, como que Jesus venceu tudo aquilo que o diabo propôs para ele, foi com a palavra, foi com a espada. Então às vezes nós recebemos mensagens, afrontas, e você tem que quebrar isso no poder do nome de Jesus. E é com a espada. Você vai dizer, mas como que você sabe, meu irmão? Você tem que estar com a espada afiada. E a espada afiada, meu irmão, você tem que saber o que está escrito. Porque Jesus, quando o diabo levou Jesus no alto do pináculo, e mostrou para ele todos os reinos, do monte, mostrou para ele todos os reinos da terra, e falou para ele assim, olha, se você prostrado me adorar, eu vou dar tudo isso para você. Jesus falou assim, mas está escrito, Satanás, que você só adorará o Senhor teu Deus. Então, se você se diz que é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus respondeu, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas se você é filho de Deus, pula aqui desse pináculo até lá embaixo, porque está escrito também, que o Senhor dará ordem aos teu respeito. Mas Jesus falou, olha bem, Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
E o diabo, meu irmão, se você resistir ele, ele vai fugir. Ele faz muito barulho, mas ele não aguenta resistência. E essa resistência é estar firme, com a palavra bem afiada na sua boca, que na hora que alguém lançar uma palavra maldita contra você, contra sua família, você vai dizer: olha, está escrito que os anjos do Senhor acampam ao meu redor, rapaz. Não vai acontecer nada. Está escrito que praga alguma vai chegar à minha tenda, rapaz. Está escrito que o Senhor prepara para mim uma mesa no meu deserto, rapaz. Está escrito que eu sou mais do que vencedor, rapaz. E você vai confrontar todas as astutas ciladas do diabo, todas elas, meu irmão, é com a palavra. Não adianta um exército do Senhor se você não tem espada. E era isso que estava acontecendo. No dia da peleja, no dia da luta, o povo não tinha espada. Como que você vai para a luta desse jeito? Como? Diga ao seu irmão: hoje Deus vai colocar. Diga, meu irmão, seja profeta, me ajuda a pregar. Deus vai colocar hoje, diga, uma espada nas suas mãos. Você vai voltar a conquistar, meu irmão, em nome de Jesus. Outra estratégia do inimigo é deixar o povo improdutivo. Os filisteus não mataram os soldados. Ele podia ter mandado. Eles não mataram os soldados. Eles não prenderam os soldados. Eles só levaram embora os ferreiros. A nação tinha soldados, irmãos. Tinha capitães, generais, que até sabiam lutar. Mas não tinha os ferreiros para produzir. Entenda isso. Perderam a capacidade de produção. É outra astuta cilada dele. Assim, tanto o homem é valente, tanto o homem é forte, tantos soldados aí treinados, lutar com esse povo vai dar trabalho. Vamos fazer o seguinte: vamos perder, vamos tirar deles a capacidade de produção. Vamos levar embora. Vamos levar embora os ferreiros. Vamos convidar os ferreiros. E olha que não levaram os ferreiros presos. Convidaram eles. Fizeram a proposta para eles. Sabe o que é o ferreiro da sua vida, meu irmão? É o Espírito Santo de Deus. Não permita que o Espírito Santo de Deus vá embora. Não deixe apagar o pavio que fumega. Porque é Ele que produz na sua vida capacidade, coragem para enfrentar. Ele é o poder. Ele é o poder de Deus. E só você pode trancar ele no quartinho e deixar ele fechado dentro de você, sem ação na sua vida. Não permita que o Espírito Santo de Deus pare de produzir na sua vida aquele vigor, aquela coragem, aquela certeza, aquela intrepidez de você avançar. Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra do primeiro amor? Você saía falando de Jesus para todo lado, você tinha um fogo ardendo dentro de você, que você não conseguia guardar. Perderam a capacidade de produção. Apenas Saul e Jonas tinham espada. Agora eu pergunto para você: o que fez este homem chamado Saul com a espada dele? Diante da afronta do inimigo, diante da guerra instaurada, 30.000 filisteus foram para cima para acabar com Israel. E agora, no dia da peleja, no dia que a coisa apertou, não tinha espada. Mas Saul e Jonatas tinham. E nós vamos ver aqui duas reações totalmente diferentes. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. O que Saul fez com a espada? 1 Samuel 14, diz assim: certo dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro. Entenda aqui que a cidade agora estava sob guerra. No dia da peleja, não achou ninguém que tinha uma espada. Só Saul e Jonatas, o rei e o príncipe. Então, certo dia, um dia desses aí que a cidade estava cercada, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber o seu pai. E olha onde Saul estava. Versículo 2.
Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migrou. O povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Escuta isso. Olha o exemplo do pai. 600 homens com Saul. Saul tinha espada. Jonas tinha uma espada. Saul vai se assentar debaixo de uma árvore, no dia da luta, no dia da peleja. 600 homens com ele, eu acho que era só para guardar ele ali. Mas se morrer, morre aqui 600 e sai correndo. Porque não é possível. Qual é o posicionamento num dia de guerra, meu irmão? É sentar debaixo de uma árvore? É sentar debaixo de uma romeira? Nós acabamos de ler que a nossa luta espiritual, nós temos que estar firmes, posicionados no mundo espiritual. E este homem vai se deitar debaixo, sentar debaixo de uma romeira. Mas Jonatas teve outra reação. Jonatas teve outra atitude. Não importa que ninguém na sua casa, meu irmão, não importa que ninguém na sua escola, no seu trabalho não queira lutar. Não importa. Não importa que ninguém na sua família não queira lutar. Não importa que estejam todos acomodados, você está olhando, o inimigo está acabando, pressionando, a luta está armada, a peleja está ali pronta para o combate, e você olha para um lado, um está debaixo da cama, um está debaixo da árvore, você olha para o outro lado, o outro está passeando, você olha para o outro lado, o outro está na praia, você olha para o outro está numa rede. Ei, não importa, só basta que você tome uma posição. Não importa, basta que um Jonatas esteja disposto para Deus mudar a história. Ah, você não entendeu. Quantos Jonas tem aqui nessa noite? Quantos estão dispostos a lutar aqui nessa noite? Basta só você, meu irmão. Não precisa arrumar um exército. Se você se posicionar, Deus vai te dar vitória. Não seja como Saul, que talvez esteja remoendo pelo fracasso. Ah, o profeta falou para mim que Deus não vai prosseguir o meu reino. O profeta me deu um puxão de orelha. Ah, não importa, mas seja como Jonatas. Ei, não fique remoendo talvez o fracasso passado. Talvez as coisas atrás não aconteceram como você gostaria que acontecesse, e você está desanimado. Você está cabisbaixo, você está triste, não vale a pena mais lutar, não vale a pena mais me posicionar, é melhor eu relaxar e deixar isso para lá, que o inimigo tome conta de tudo aí mesmo. Eu olho para o meu cônjuge, ele não vem para a igreja, eu olho para a minha esposa, ela não anima a orar, não vem para a igreja. Toda vez que eu falo, vamos ouvir uma palavra de Deus, vamos na igreja, não, tem um aniversário, tem isso, tem aquilo, para quê? Lá atrás nós oramos tanto, não deu certo. Basta que só um tome uma posição e a história da sua família inteira vai mudar. Escutem isso. Não seja como Saul remoendo talvez uma situação do passado. Seja como Jonatas, que não se conformam com a situação que estão vivendo. Está sendo confrontado aí, meu irmão? Está passando uma situação que você está sendo afrontado? Está se sentindo assim, meu Deus, eu não queria isso para a minha vida? Tome uma posição, não se conforme com isso. E olha o que ele fez, nós lemos aqui, olha o que ele fez, no versículo 7, vou ler um versículo similar ao primeiro. Versículo 7, versículo 6, disse Jonatas ao seu escudeiro, vem, vamos passar a guarnição desses incircuncisos. Entenda que o exército inimigo, com 30 mil homens, cercou, sitiou, fez guarnições, em vários pontos estratégicos em volta de Israel. E ele falou assim, vem, vamos em uma dessas guardas, em uma dessas guarnições, em um desses postos de vigia que o inimigo implantou, vamos lá, chamou o escudeiro dele, e olha o que aconteceu, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, olha bem, porventura operará o Senhor por nós. Ei, escute isso, meu irmão, é para você. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Só precisa montar um exército. Escuta, irmão, Deus não precisa de muita gente. Deus precisa só de uma pessoa disposta a lutar, disposta a se posicionar, disposta a enfrentar o inimigo. Só precisa de uma pessoa. E você vai ver o que vai acontecer aqui. Seja você na sua casa, seja você na sua família, essa pessoa. Você vai ver o que Deus vai fazer. Não importa que você olhe para o lado, está todo mundo desanimado.
Mas se posicione diante do Senhor essa noite, se posicione diante do inimigo, você vai ver que ele vai bater em retirada, você vai ver o que vai acontecer, porque para Deus, meu irmão, não importa que seja muito ou poucos, porque é o Senhor que dá a vitória. Presta atenção, olha o que o escudeiro falou, versículo 7, respondeu o escudeiro, faz tudo o que te aprouver, segue, estou contigo, a sua disposição será a minha. Meu Deus, eu queria um camarada desse comigo, irmãos. Presta atenção. Um escudeiro aqui, ele vai dizer assim, rapaz, se Deus falou com você, vamos embora. Se você crê que para Deus não importa ter muita ou pouca gente, que a vitória vai vir do Senhor, é o Senhor que não vai nos dar a vitória, eu vou contigo, rapaz. Procure alguém, meu irmão, que tenha o coração alinhado com o seu. O inimigo, os filisteus, tinham um exército de 30 mil soldados, e do outro lado, era apenas Jonatas e o seu escudeiro. Ah, irmão, presta atenção, Jonatas tinha espada, mas o escudeiro não tinha. Jonatas tinha uma espada para se defender, mas o escudeiro não tinha. Porém, ele decidiu lutar através da espada do seu líder. Ele disse para Jonatas, se o seu coração sentir de lutar, mesmo que sejam 30 mil, eu vou com você. Ei, escuta isso da parte de Deus para a sua vida. Deus vai alinhar o coração de alguém ao seu. Alguém que esteja disposto a pelejar com você, meu irmão. Alguém que sinta o que você sente, alguém que adore a Deus como você adore, alguém que tenha os mesmos objetivos, que tenha as mesmas expectativas que você, que crê no mesmo que você crê. Olha para cá, Deus vai preparar um escudeiro para andar junto com você. Ele não tem espada, mas acredita em você. Ele não tem escudo, mas acredita em você. Ele não é um príncipe, mas acredita em você. Ele não é a conquista dele, mas ele acredita em você. Ele está dizendo, a sua espada é minha espada, a sua luta é minha luta, a sua conquista, Jonathan, é a minha conquista. Conte comigo. E aí eles vão. Eles seguem. Os dois, irmãos. Presta atenção nisso. Os dois. O exemplo do pai está debaixo da romeira. Os soldados todos estão lá deitados também. Estão lá fazendo churrasco. Estão lá pensando na vida. Estão lá escutando a afronta. Estão lá escutando, alguns, se você ler o texto, escondido em cavernas. Mas Jonas fala, rapaz, vamos para cima. Você vem comigo? Vamos para cima. Porque para Deus não tem importância se é muito ou poucos, porque é Ele que vai dar a vitória. E eles foram. É interessante que Jonatas pede um sinal para Deus. Olha o sinal que ele pediu para Deus. Escute isso. Disse Jonatas, passemos então, e vamos nos descobrir a eles. Se não disserem, parai, até que cheguemos a vós, ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem, sobe a nós, e subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, e isso nos será por sinal. Ei, escuta isso. Jonatas pede um sinal. A guarnição estava entre dois despenhadeiros. Estava no despenhadeiro. E Jonatas, a guarnição está lá em cima, eles estão aqui embaixo. Para eles chegarem lá, eles tinham que subir o despenhadeiro. E era muito íngreme, os dois. Um dava para o norte, outro dava para o sul. Então, quando eles chegam lá, ele fala assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos aparecer para eles aqui, eles vão ver a gente lá de cima. E na hora que eles veem a gente, eu vou pedir um sinal para Deus. Se eles falarem, olha, sobe até nós vamos subir porque Deus vai nos entregar nas tuas mãos. Agora você fala, fica embaixo aí, nós esperaremos que eles vão descer aqui até nós. Pedir um sinal para Deus. E é interessante, irmão, que não seria fácil, teria que escalar um despenhadeiro. Se você olhar o texto aqui, não vou avançar muito, senão o tempo não vai dar. Eles subiam de gatinhas, subiam o despenhadeiro de gatinhas. Era um esforço, era um sacrifício. Mas Deus respondeu o sinal deles dessa forma. Quando eles apareceram, os filisteus, ei, hebreus, saíram das covas, estavam escondidos, saíram do buraco, vem até aqui que você vai ver a lição que nós vamos dar em vocês. Era um bando de soldados. E era só os dois. Pois ele falou assim, vamos embora, que o sinal do Senhor, aquilo que eu esperava ouvir, eu estou ouvindo, vamos embora, porque Deus vai entregar esse povo na nossa mão. E eles tiveram que subir, foi um esforço, não foi fácil subir aquele despenhadeiro. Meu irmão, presta atenção,
Deus vai desafiar a sua fé. Se for algo fácil, não é de Deus. Deus não vai te pedir nada fácil. Deus não vai te dar nenhum sinal fácil de fazer. Se for fácil, você pode ter certeza, não é Deus que está nesse negócio. Deus vai desafiar a sua fé, a sua capacidade e a sua coragem. Diga fé, capacidade e coragem. Isso é muito importante, mas Deus sempre vai contar com essas atitudes na sua vida. Tem pessoas que até crê que Jesus pode fazer, até tem conhecimento, estudou teologia, capelania, mas não tem coragem, irmão, não adianta nada. Tem que ter coragem. Você lembra de quando Deus chama Gideão e fala para Gideão assim, ó, bora enfrentar os midianitas aí. Mas rapaz, os midianitas são como a areia do mar. Eles entravam e destruíam Israel, tudo que Israel tinha plantado. Um povo terrível, era inumeroso, era como gafanhotos, a Bíblia diz. E Gideão, obedecendo a voz de Deus, fez uma prova com Deus. Senhor, eu vou colocar a lã aqui então. Então olha só, se o Senhor for para mim mesmo, ele fez uma prova. Eu vou colocar uma lã aqui. Se amanhã, em volta dessa lã, ficar tudo molhado e a lã seca, eu vou entender que é o Senhor que mandou eu lá. Eu vou entender que o Senhor está comigo. Foi mais ou menos o que Jonatas fez. Me dá um sinal, Senhor. No outro dia, a lã estava sequinha e em volta tudo molhado. Ele falou, Senhor, posso pedir mais um aqui? Eu estou bem assim, desconfortável ainda, porque a luta é muito grande, o exército é muito grande, e o Senhor deixou comigo pouca gente? Aí eu falei, pois não, o que você quer? Eu vou fazer o seguinte, ao contrário agora, Senhor, a lã tem que ficar encharcada e em volta tudo sequinho. No dia seguinte, chega Gideão lá, a lã estava encharcada e em volta tudo seco. Deus falou assim, olha Gideão, se você, rapaz, ainda tem alguma dúvida, desce lá, vai lá na guarnição, vai lá escondido onde estão esses guardas. E Gideão vai lá, e aqueles guardas estavam contando um para o outro o sonho que tiver, rapaz, tive um sonho aqui, que aconteceu isso, uma cana quebrada, entrou e tal, e o outro respondeu, rapaz, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Aí Gideão voltou todo vigoroso, falou, vamos embora, que Deus vai dar a vitória. Mas eu quero chamar a sua atenção para a coragem desses homens. Irmãos, eram 32 mil soldados que Gideão arrumou. Quantos eram? 32 mil. E olha só, a primeira coisa que Deus falou, Gideão, é muita gente. Mas Senhor, muita gente? 32 mil? Perto de um exército que não dá nem para contar, como a areia da praia? É muita gente. Gideão, eu não conto com medrosos. Eu não faço parceria com medrosos. Diz assim, aquele que tiver com medo, fala baixinho, não precisa nem gritar muito não, fala nos ouvidos deles, aquele que tiver com medo, pode ir embora para casa. Foram embora, meus irmãos, 22 mil homens com medo. Ficou 10 mil. Gideão olhou assim, 10 mil? Tá bom, né? Fazer o quê, né? Deus olha e falou, Gideão, ainda é muita gente. Muita gente, Senhor? Muita gente. Então você vai fazer o seguinte, Gideão, você vai levar esse povo para o riacho para beber água. Esse povo chegando no riacho, aquele que ajoelhar e beber a água direto com a boca no riacho, você vai separar para um lado. Aquele que pegar a água e levar a boca, você separa para o outro lado. A Bíblia diz que 9.700 botaram a boca no riacho diretamente. Só 300 pegaram a água e levaram a boca. Eu acho que Gideão falou assim, graças a Deus. Graças a Deus. Separou os 9.700 para um lado e os 300 para o outro. Falou assim, está resolvido, então, só 300 aqui, 9.700 então. Não, Gideão. Os 9.700 você vai mandar embora. Você vai ficar só com os 300. Mas eram 300 homens corajosos, meu irmão. Entenda isso, você pode fazer a diferença, só você com pouca gente, meu irmão. Só você, um escudeiro, pode mudar a história da sua família. Só você, um escudeiro, pode mudar a história da sua casa, do seu trabalho, da sua empresa. Só você e mais um, só você sozinho pode mudar, porque quem vai dar a vitória é Deus. 300 homens foram para a luta, 300 corajosos. E aqui eu admiro a coragem desse escudeiro. E assim eles subiram, meu irmão. Eles subiram aquele despenhadeiro. E ali
eles foram debaixo de uma direção de Deus. Agora escute uma coisa muito importante: só suba aonde Deus mandou você subir. Só vá se Deus mandou você subir. Entenda uma coisa: tem vitórias que você vai receber no nível que você está. Não adianta forçar uma subida que Ele não mandou para você ainda. Não adianta querer chegar em ambientes que você ainda não chegou. Tem vitórias que Deus vai te dar onde você está. Mas quando Ele te mandar subir, meu irmão, tenha coragem. No caso de Jonatas, não tinha escada, não tinha elevador, mas respondendo ao sinal de Deus, ele começou a se mexer. E nessa noite Deus está dizendo para você que, ei, você quer um sinal? O sinal está aqui, se mexa, eu vou com você nessa peleja, se mexa, se esforça, tenha bom ânimo, tenha coragem de enfrentar, eu vou contigo. Se Deus mandou, meu irmão, vá. E ele não foi sozinho. Deus vai promover não somente você, Deus vai promover também quem acredita na sua vitória. Tem experiências que você não pode viver no nível que você está, tem que subir para outro nível. Diga assim: Jonatas subiu, eu também vou subir. Sempre que Deus for te promover para outros níveis diferentes, para temporadas diferentes, Deus vai promover você de fase, você irá viver experiências novas que você nunca viveu. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para viver uma experiência nova. Quando Deus vai te promover assim de nível, quando você é obediente à voz dEle, você tem que ter coragem para fazer coisas, meu irmão, que às vezes você fala assim, de mim mesmo eu não teria. Mas tem que ter um posicionamento no mundo espiritual. Entenda bem, tinha 3 jovens na Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei levantou uma estátua e falou assim: ó, todo mundo que ouviu o som da trombeta tem que se prostrar diante dessa estátua. E a Bíblia diz que a trombeta tocou e todo mundo se curvou, menos 3. Não se curve, irmão, diante daquilo que não tem a ver com a Deus na sua vida. Não se curve diante do inimigo, não se prostre diante de idolatrias, não se prostre, meu irmão, se posicione no mundo espiritual. Estai firmes. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram firmes. E aí, não faltou quem fosse dedurar para o rei. Ó rei, não é por nada não. Mas tem 3 camaradas aí, ó, que não se obedeceram à sua voz. Tem que fazer que nem Pedro. Quando o Sinédrio chamou ele, falou assim: vou te dar uma ordem aqui, você não pode pregar no nome desse Jesus aí não. Pedro falou assim: rapaz, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram justamente isso. Não se curvaram, porque ele sabia muito bem: só adorarás o Senhor teu Deus. Estava com a espada firme, irmão, na mão. E o que o rei fez? Vocês não vão curvar não? Vamos não, rei. Então vocês vão morrer. Quero ver o Deus que pode livrar vocês. Olha, não tenho nem satisfação para te dar a você com relação a isso. O rei ficou enfurecido. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E vocês conhecem a história. Quando joga esses homens na fornalha, esses jovens, o que o rei vê? Vê o quarto lá, meu irmão. Mas nós não jogamos 3. Não foi Sadraque, Mesaque e Abednego que foi na fornalha? Eu estou vendo 4. É porque Deus vai com você. Quando você se posiciona para viver experiências diferentes, tem que ter coragem, meu irmão. Tem que ter coragem de não se curvar, tem que ter coragem de se posicionar, tem que ter coragem de enfrentar uma palavra no mundo espiritual que venha contra você. Tem que se posicionar. Aqueles 3 jovens se posicionaram. E o que Deus fez? Deus fez eles viver uma experiência maravilhosa. Já parou para pensar? Nada daquele que entrou no fogo ali, nada daquela fornalha queimou eles, a não ser as amarras que estavam neles. Nem sequer cheiro de fogo teve sobre eles. Eles viveram uma experiência maravilhosa. E demais, depois disso, o rei se converteu. O rei mandou um decreto. O rei colocou esses homens como governadores. Ele viveu uma experiência que ele jamais teria vivido se ele não tivesse se posicionado.
Hoje é noite de você se posicionar, para que você possa viver um tempo novo na sua vida, meu irmão, para que você possa sair desse estado que você está e subir, avançar níveis diferentes, viver experiências diferentes, alcançar lugares diferentes, viver coisas extraordinárias do Senhor na sua vida. Você precisa se posicionar, e essa noite é noite para isso. Era somente Jonas e seu escudeiro contra um exército. Conforme o nível, meu irmão, vai ser o tipo de desafio. Quem estava no nível de Saul, ficou debaixo da árvore. Mas quem estava no nível de Jonas, no caso o seu escudeiro, subiu junto. Levante a sua mão e diga assim: eu vou subir. Mais uma vez, eu vou subir. Hoje, diga assim: hoje é noite de mudança, de nível, de fase na minha vida espiritual. Iam subindo eles, e olha só, enquanto Jonas ia subindo, o seu escudeiro ia atrás. Jonatas pegava o filisteu, derrubava, e a Bíblia diz que o escudeiro vinha atrás e o matava. Jonas derrubava, o escudeiro matava. Jonatas derrubava, o escudeiro matava. Ninguém faz nada sozinho, meu irmão. Entenda isso. Ninguém conquista sozinho. Um derruba e o outro mata. Quando o Jonatas sobe a outro nível, acontece algo que ele não esperava. Se você obedecer, Deus vai te surpreender. Escuta isso, como assim, pastor? O que aconteceu lá? Aconteceu lá, eu vou resumir aqui para a gente não tomar muito tempo. O que aconteceu? Quando ele ia subindo, quando ele obedece à voz do Senhor, quando ele tem coragem, quando ele se posiciona, quando ele pega aquela única espada que existia ali, e ele vai derrubando, o escudeiro matando, aquela situação, ele mata toda aquela guarnição, e ele não podia esperar o que ia acontecer depois. Por isso que eu quero que você entenda, vai ser surpreendente o que Deus vai fazer a partir do momento que você se posicionar, meu irmão. O que aconteceu então, pastor? O que aconteceu quando aquela notícia se espalhou por todas as guarnições e também por o acampamento dos filisteus, que todos juntos davam 30.000 soldados, irmão, aqueles homens entraram em pânico. Quando a notícia chega no acampamento central, aqueles homens entraram em pânico, todos pegam as suas armas para lutar contra um homem e um escudeiro. Era 2 homens, meu irmão, mas era um só coração. Eram 2 homens, mas era só uma espada, mas eram 2 numa só visão. E os filisteus começam a se desesperar, porque eu quero que você saiba o seguinte: não importa quantos são, importa que com você e Deus é maioria, meu irmão. Vou repetir, você não entendeu. Você e Deus são maioria, ninguém pode vencer. Se você se posicionar, não tem derrota para a sua vida. É por isso que o diabo faz com que você fique apático, porque ele sabe que se você posicionar, ele já está derrotado, meu irmão. Ele já foi vencido na cruz do Calvário, ele já é condenado, derrotado. O que ele tenta fazer para te dominar é te desanimar, é fazer com que você entenda que aquilo que você tem nas suas mãos não tem serventia, não tem poder. Essa é a estratégia dele. Porque nós já somos mais do que vencedores, meu irmão, por aquele que nos amou. E a Bíblia nos diz que foi um alvoroço no arraial desses filisteus, quando souberam que uma guarnição inteira tinha sido derrotada. Eles ficaram desesperados. Mas peraí, gente, mas eles não tinham espada. Mas bastou que um tivesse. Não, tinha sim. Ainda tinha um com Saul e uma espada com Jonatas. Mas esse povo é fraco, esse povo não intimidava, mas tinha uma espada. Mas não é só uma espada, tinha um Deus que lutava por eles. E olha só, aquilo contagiou, meu irmão. Aquilo contagiou. Contagiou quem? Aquilo trouxe um medo enorme sobre eles. E trouxe uma coragem sobre os israelitas, os ferreiros que tinham ido para o lado de lá, e alguns que tinham debandado também para o lado de lá, porque é assim mesmo. Você vai ver um monte desviado aí fora, meu irmão. Um monte que desistiram da luta. Um monte que se entregaram. Eu acho que eu estou mais protegido aqui. Eu vou ficar com esse povo, que esse povo são mais numerosos. Está cheio de gente aí fora.
Está cheio de gente que você viu na igreja um dia e hoje não está mais. Você quer ver a quantidade de crente, meu irmão, desviado? Vai no presídio. Você vai ver o tanto de crente desviado que está lá. Mas olha o que aconteceu. Aqueles que tinham debandado para o outro lado, aqueles que tinham esfriado na fé, aqueles que tinham ido para o mundo, quando ouviram o que Deus estava fazendo, e a realização que Deus tinha feito, o que Deus tinha realizado, a vitória que Deus tinha dado, meu irmão, criaram coragem de novo, se levantaram de novo, e colocaram assim para lutar a favor de Israel contra eles, porque viram o mover de Deus. Ei, eu quero dizer para você, meu irmão, aquele parente que está longe, o teu filho que está afastado, o teu familiar que está distante, quando vê o que Deus vai fazer na sua vida, a partir do seu posicionamento, eles vão criar coragem de falar, meu Deus, o Senhor está agindo. Se posicione, meu irmão, porque Deus tem uma vitória linda para a sua família, completa. Aquele que está longe vai voltar, aquele que está distante vai voltar, ou aquilo que Deus vai fazer na sua vida, a partir do seu posicionamento, Deus vai mover aqueles que estão distantes, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dá um aplauso ao Senhor. Escuta isso. A Bíblia vai dizer que até o pai dele, quando o pai dele pergunta, rapaz, estou vendo um alvoroço danado aí entre os filisteus, a Bíblia diz que eles começaram a lutar um com o outro, meu irmão, começaram a matar um ao outro, ficaram desesperados, e o próprio Saul, que estava lá debaixo da romeira, falou assim, o que está acontecendo? Sabe aquele que está dormindo, irmão? Vai acordar em nome de Jesus, para lutar ao seu lado. Olha a diferença que faz quando alguém se posiciona no mundo espiritual. Saul se levanta, se desperta, pega a espada dele, pega aqueles homens e vai para cima também, vai lutar contra aqueles inimigos também. É isso que acontece quando alguém se posiciona, meu irmão. Até o pai dele botou-se de pé, se reanimou e foi para cima. Porque Jonas, um jovem, teve coragem de levantar uma única espada. Deus levantou um exército para lutar com ele. Deus está te dando hoje aqui uma oportunidade para você recuperar a sua espada. Ei, meu irmão, hoje, diga assim, hoje eu vou recuperar a espada em nome de Jesus. Você pode até ter começado essa luta sozinho, mas um exército de soldado está levantando para lutar ao seu lado. Deus vai levantar, meu irmão, em nome de Jesus, nessa igreja, um exército para combater as potestades malignas. Eu estou terminando, queria que você colocasse em pé, para o louvor subir. E a pergunta que eu faço é essa. Nessa guerra, você vai ser Jonatas ou você vai ser Saul? Deus deu uma grande vitória para aquela nação, porque um homem, um jovem, se posicionou. Deus deu um grande livramento. Deus uniu novamente aquela nação. Deus despertou homens que estavam adormecidos. Deus despertou homens que haviam desistido e ido para o lado do inimigo. Os ferreiros voltaram para Israel, porque alguém se posicionou no mundo espiritual. Como é que está a luta que você está vivendo? Deus te trouxe aqui para um propósito essa noite. Deus te trouxe aqui para que você entenda que essa luta não é carnal. Deus te trouxe aqui para falar para você que esse problema que está te afligindo, você não está sabendo lidar com ele, não é carnal, ele é espiritual. Deus te trouxe aqui porque Ele está te dando uma oportunidade para você tomar uma posição. Pastor, na minha casa está tudo complicado.
pastor, eu estou passando uma luta terrível. E eu estou perdendo as forças. Estou perdendo a coragem. Eu não consigo me posicionar diante dessas afrontas que eu tenho sentido, que eu tenho ouvido. Afrontas, irmão, pode ser de um diagnóstico médico. Afronta pode ser no seu trabalho. Afronta pode ser na sua empresa de um cliente. Eu lembro que passei por uma situação da qual eu fiquei depois envergonhado diante de Deus. Deus havia aberto uma grande porta para mim, de trabalho, numa grande empresa, numa multinacional. Eu estava prestando serviço nessa empresa. Uma porta que Deus abriu de forma extraordinária. Mudou-se o gerente. Depois de alguns anos que eu estava lá, mudou-se o gerente. E aquele gerente, irmãos, era tão ousado, que mas ele tinha muito poder dentro daquela empresa. E por várias vezes, ele me dizia: se eu quiser, eu tiro a sua empresa aqui de dentro, num dia para a noite. Por várias vezes ele disse isso. E ele realmente era um homem muito poderoso lá dentro. Com mais de 25 anos de empresa. Fez carreira dentro da empresa. Era notório como todas as pessoas respeitavam ele. E por várias vezes ele fez isso. E um dia, eu ficava muito mal, escutando aquilo. Ficava muito mal com aquela afronta na minha... E um dia Deus falou nitidamente no meu coração: até quando você vai deixar de se posicionar? Irmãos, assim, era muito importante. Nós tínhamos feito muito investimento. Eu não podia jamais perder aquele negócio. Mas um dia, irmãos, eu decidi tomar uma decisão. E é isso que Deus está falando para você nesta noite. Eu decidi tomar uma posição. Porque o diabo faz isso. Ele te afronta. Ele confronta se você tem realmente fé. Ele te confronta se você realmente tem a espada nas suas mãos. Porque esse confronto vai fazendo você abaixar a espada. Ele te intimida. E um dia eu tomei uma posição. E falei, pedi perdão a Deus. E falei: Senhor, nunca mais eu vou ouvir isso deste homem. Pedi perdão com lágrimas ao Senhor, meu. Falei: eu nunca mais, Senhor, vou ouvir este homem desafiar desta forma, sem uma resposta. Mas não deu uns dias. Primeira reunião que nós tivemos, tinha outras pessoas na mesa, e ele fazia isso na frente de todos. Ele fez a mesma coisa, aliás, de forma mais arrogante ainda do que das outras que ele tinha feito. Pois quando ele terminou de proferir isso, eu falei assim: olha para mim. Ele já assustou com o tom da minha voz. Falei: presta atenção no que eu vou te falar. Quem abriu essa porta aqui, rapaz, foi o Senhor para a minha vida. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Está escrito na palavra de Deus, que a porta que Deus abre, não tem homem que fecha. Quem você pensa que é, para falar que vai fechar uma porta, da qual Deus abriu para a minha vida? Ele se assentou com os olhos esbugalhados, meu irmão, e nunca mais ele proferiu essa palavra. Para a glória do... Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nunca mais. Muito pelo contrário.
Muito pelo contrário. Ele se dirigia a mim de uma forma diferente daí em diante. E eu fiquei muitos anos atendendo essa empresa. Ele saiu e eu continuei. Posicionamento. Nós vamos louvar ao Senhor. E você que tem se sentido afrontado por alguma área da sua vida, eu quero convidar você a tomar uma posição. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, nós vamos orar juntos, irmãos. E nós vamos sair daqui com a espada erguida. No final eu vou levantar o braço assim, ó, e eu juntamente com você, mostrando para o mundo espiritual que nós agora não estamos mais com a espada guardada, embaiada, nós estamos com a espada desembainhada, porque nós vamos vencer todas as afrontas de Satanás. Neste louvor, saia do seu lugar, venha aqui na frente, se fortalecer e sair daqui com compromisso no mundo espiritual. Aleluia, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Se posicione, meu irmão. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Hoje cadeias vão quebrar. Sim, há poder. Sim, há poder. Tem alguma coisa Pra amarrada aí? cadeias quebrar. Cadeias serão quebradas. Não sei o que você está fazendo no seu lugar aí. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, sim, oh, há poder no nome de Jesus, sim, há poder, aleluia, sim, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias. Ouço cadeias quebrar. Eu também estou ouvindo. Eu ouço cadeias quebrar. No nome de Jesus. Ouço cadeias quebrar. Aleluia. Pelo nome poderoso dele. Ouço cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Há poder. Glória a Deus. Feche teus olhos, meu irmão. Deus vai honrar esse posicionamento. Você vai fazer a diferença daqui para frente. Esse posicionamento muda tudo. A partir de hoje, você não vai mais abaixar a cabeça. A partir de hoje, se você estava esperando um sinal do Senhor, o sinal é esse. O sinal é esse, que você está aqui na frente, e essa palavra é para o teu coração. A partir de hoje, a afronta vai bater em retirada. A partir de hoje, esse exército que tem te cercado e te afrontado, vai ser aniquilado pelo poder do nome de Jesus. Você vai sair daqui vivendo uma experiência com Deus essa semana. Escuta isso. Esta semana, essa guarnição que se levantou vai cair em nome de Jesus. Essa semana, a palavra que Deus está liberando para você nessa noite
essas guarnições vão ser destruídas, porque você vai se posicionar e com a palavra de Deus será destruída. Você vai dizer no mundo espiritual: Satanás, eu tomei novamente a espada em minha mão, e a partir de hoje, tenha bastante certeza disso, você não vai mais me afrontar. Você será destruído pelo poder desta palavra, que eu estou tomando posse hoje. Hoje novamente eu vou levantar a espada e você vai bater em retirada, em nome de Jesus. Vai falando para o Senhor. Vai falando para o Senhor. Senhor, olha essa afronta. Senhor, olha esta afronta. Senhor, olha esta afronta. Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre este povo, que esta afronta não vai mais prevalecer. Que a partir de hoje, Senhor, cada um de nós seremos como Jonatas, de posse do poder da Tua palavra, de posse na certeza do poder que ela tem no mundo espiritual. Sabemos, Senhor Deus, hoje, que a nossa luta, Pai, ela não é contra a carne, Senhor, mas que toda a potestade no mundo espiritual vai ver eu com a espada desembainhada, Senhor, e agindo, Pai, e proferindo, e, Senhor, cortando todo laço, quebrando toda palavra maligna que vieram contra nós. A espada que é a Tua palavra, Senhor, vai agir aniquilando toda seta, aniquilando toda amarra, quebrando toda corrente, toda amarra, tudo aquilo que tem impedido a minha vitória de chegar, toda afronta que Satanás tem falado aos meus ouvidos, dizendo que eu não vou conseguir, dizendo que eu não posso, dizendo que Deus não olha para mim, dizendo que eu não sou amado, dizendo que eu não sou querido, dizendo que eu não sou guardado, dizendo que eu não tenho um Deus que trabalha por mim. Essa palavra de Satanás está quebrada hoje, porque hoje eu levanto a espada da palavra. Hoje eu empunho a palavra de Deus que diz que o Senhor me ama, que o Senhor me guarda, que o Senhor põe portas abertas diante de mim, que o Senhor corta o laço, quebra a lança e queima os carros do fogo a meu favor, que o Senhor trabalha por mim, que o Senhor zela por mim, que o Senhor cuida por mim, que o Senhor põe uma porta aberta hoje diante de mim, e ninguém, absolutamente ninguém, a pode fechar. E essa palavra que o inferno vai ouvir todos os dias desta semana, e coisas que estão amarradas, portas que estão fechadas, situações que Satanás colocou dizendo que não vai dar certo, que não vai abrir, que vai quebrar, que vai falir, que eu vou morrer, cai por terra hoje em nome de Jesus. Aleluia. Ah, Senhor, eu vejo cadeias quebrando, eu vejo diagnósticos médicos que estavam afrontando, Senhor. Eu vejo, Senhor Deus, o Senhor mudando saúde, o Senhor mudando diagnósticos. Eu vejo, Senhor Deus, o Senhor abrindo portas. Eu vejo cadeias quebrando. Vamos louvar mais uma vez. Vejo cadeias quebrando. Aleluia. Eu vejo cadeias. Ei. Vejo cadeias quebrar. Aleluia. Vejo cadeias quebrar no nome de Jesus. Ei, vejo cadeias quebrar. Ei, vejo cadeias quebrar. A poder no nome de Jesus. Não há outro poder. Eu vejo famílias sendo restauradas. Se há poder no nome Eu vejo filhos de voltando. Jesus. Aleluia. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Eu vejo quebrar. casamentos sendo restaurados. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias
Senhor.